3 sinais que mostram que estamos caminhando no Espírito, após entregarmos nossas vidas a Cristo e confessá-lo como nosso Senhor e Salvador, marcam o início da nossa jornada cristã. Muitas pessoas têm a concepção equivocada de que isso é o fim da jornada cristã, mas na realidade é apenas o começo de muitas mudanças espetaculares que ocorrerão no futuro, à medida que continuamos nesse caminho eterno. À medida que crescemos em nossa jornada com Cristo como crentes, há sinais visíveis e mudanças que confirmam nosso crescimento em Cristo e revelam se estamos no caminho certo ou não. Meu pai, como ministro do Evangelho, costumava dizer que o crescimento é um princípio. Se você não está crescendo, há um problema. Acredito que isso seja absolutamente verdadeiro no sentido espiritual. Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Vamos examinar 3 sinais que mostram que você é uma pessoa espiritual. Sinal número 1. Você começa a perseguir deliberadamente a Cristo e as coisas do Espírito. 1 João 13, 24 afirma: Aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A Bíblia ensina que uma pessoa bondosa é alguém que vive sua vida de maneira agradável a Deus, dedicada a seguir Cristo, obedecer os seus mandamentos e fazer a vontade dele. João 15, versículos 5 e 6 diz: Eu sou a videira, vós sois as varas. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Isso retrata vividamente o que significa permanecer em Cristo, o que implica permanecer nele, estar ligado a ele e manter uma conexão com ele. É um relacionamento baseado em amor, confiança e obediência. O fruto mencionado por Jesus representa a evidência de uma vida piedosa, o resultado da nossa obediência à vontade de Deus e a manifestação do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Uma pessoa bondosa produz frutos que glorificam a Deus e refletem seu caráter. Viver uma vida que persegue a Cristo e permanece nele significa priorizar nosso relacionamento com ele acima de tudo. As pessoas espirituais priorizam Cristo acima do amor deste mundo, acima da aceitação deste mundo. Elas estão mais preocupadas em serem aceitas por Deus do que por este mundo. Significa buscar conhecê-lo mais intimamente por meio da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes. Significa obedecer aos seus mandamentos e esforçar-se para viver uma vida que seja agradável a Ele. Quando verdadeiramente permanecemos em Cristo, ocorre uma transformação notável em nosso coração e alma. As coisas que antes desejávamos, as ambições e sonhos que eram impulsionados por perspectivas mundanas, começam a mudar. Seu coração começa a bater em sintonia com o coração de Cristo, e seus desejos se alinham mais com os dele. Há um desejo predominante de amar, um amor altruísta e sacrificial que busca o bem-estar dos outros antes de si mesmo. Além disso, surge um desejo ardente de compartilhar o Evangelho com os perdidos. Você começa a perceber a urgência e a importância de espalhar as boas novas da salvação. Seu coração se entristece por aqueles que ainda não experimentaram o amor transformador de Cristo, e você se torna um vaso disposto a compartilhar sua mensagem de esperança e redenção. As pessoas espirituais se destacam neste mundo porque não são influenciadas pelo amor deste mundo. Não estão preocupadas em acumular riquezas, fama ou poder para si mesmas. Seus tesouros estão armazenados no céu, e seus olhos estão fixos nas coisas acima. Elas compreendem que as coisas deste mundo são temporárias e passageiras, e optam por investir naquilo que é eterno. Além disso, as pessoas espirituais não vivem com medo dos homens. Entendem que Deus é a autoridade final e que temer a Ele traz sabedoria e entendimento. Não são intimidadas pelas opiniões ou percepções dos outros, porque conhecem sua identidade em Cristo. Elas estão seguras em seu relacionamento com Deus e buscam agradá-lo acima de tudo. Este é o ponto em que todos nós, como filhos de Deus, precisamos chegar, a um lugar onde as opiniões das pessoas não nos prendam mais. Precisamos alcançar um ponto em que não estamos preocupados com como as pessoas nos percebem, mas estamos totalmente focados em como Deus nos vê. É uma jornada de abrir mão da nossa necessidade de aprovação humana e abraçar totalmente a aprovação que vem de Deus. Quando alcançamos esse ponto,
encontramos verdadeira liberdade em Cristo. Não estamos mais presos às correntes do agrado humano e somos livres para viver de uma maneira que realmente honra e glorifica a Deus. Vivemos com um senso de propósito e direção, sabendo que nossas vidas estão sendo conduzidas pelo Todo-Poderoso e que nossos desejos estão alinhados com a vontade perfeita de Deus. Viver uma vida que permanece em Cristo exige que entreguemos nossa vontade a dele. Significa que não vivemos mais para nós mesmos, mas para Ele. Sobretudo é isso que as pessoas espirituais fazem. Vivem para Cristo, Gálatas 2 e versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sinal número 2. O olhar de uma pessoa espiritual não está fixado nos desejos carnais. Uma pessoa espiritual anda no Espírito, e andar no Espírito mudará você. Esta é uma verdade fundamental. Andar no Espírito mudará as coisas que você deseja, mudará sua visão do mundo. Andar no Espírito permitirá que você resista aos desejos da carne. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A Bíblia é clara ao dizer que os prazeres deste mundo são temporários e que aqueles que os buscam ficarão, em última análise, decepcionados. Tiago 4, versículo 4 nos adverte: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Uma pessoa ímpia é aquela que está focada apenas no aqui e agora. Ela vive para o prazer, poder e posses, com pouco respeito por Deus ou por sua vontade. Persegue as coisas deste mundo, pensando que estas trarão felicidade e realização duradouras. No entanto, a realidade é que essas coisas são passageiras e no final deixarão a pessoa ímpia vazia e insatisfeita. Ela descobrirá que sua busca pelo prazer a conduziu por um caminho de destruição com consequências eternas. Mateus 16, versículo 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Este versículo nos lembra que nossa alma eterna é muito mais valiosa do que qualquer prazer ou posse temporária que este mundo possa oferecer. Viver para os prazeres deste mundo é uma busca perigosa e, em última análise, fútil. O olhar de uma pessoa espiritual está em Jesus Cristo. Hebreus 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. As coisas deste mundo podem tentar o corpo carnal em que vivemos, mas o verdadeiro desejo de uma pessoa espiritual são coisas eternas. Uma pessoa espiritual se preocupa em passar a eternidade com o Senhor. O olhar de uma pessoa piedosa está nas coisas eternas e não nas coisas temporárias. Como crentes, fomos chamados a viver com uma perspectiva eterna. Nossa atenção deve estar nas coisas que importam na eternidade, não nos prazeres temporários deste mundo. Uma pessoa espiritual compreende que esta vida é apenas uma jornada temporária e que nosso destino final é a vida eterna com o Senhor. Jesus nos lembra em Mateus 6, versículos 19 ao 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uma pessoa espiritual compreende que as coisas deste mundo são temporárias e desaparecerão, mas as coisas do céu são eternas e nunca passarão. Ela prioriza seu relacionamento com Deus, sabendo que é a única coisa que verdadeiramente durará. Somos também lembrados em 2 Coríntios 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem.
porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sinal número 3. O sinal número 3 é uma pessoa espiritual que produz frutos. Os frutos que produzimos indicam se somos verdadeiramente uma pessoa espiritual ou se estamos apenas tentando manter aparências. Gálatas 5, versículo 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Observe, meus amigos, que esses frutos não são coisas que podemos produzir por conta própria. Eles são o resultado do Espírito Santo agindo em nossas vidas. À medida que continuamos a nos submeter, esses frutos se tornam mais evidentes, transformando-nos constantemente para pensar e agir de maneira diferente do que éramos. Assim como o crescimento é intencional, também não acontece em um dia. Ninguém se torna adulto em um dia, e ninguém se torna uma pessoa espiritual em um dia. Naquele momento somos apenas justificados, o que significa que somos declarados justos por Deus. No entanto, a santificação é a obra contínua do Espírito Santo em nossas vidas, transformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. Tornar-se uma pessoa que se envolve e se dispõe à vontade de Deus e permitir que Ele nos mude. Esse processo requer que reconheçamos e nos arrependamos de nossos pecados. Estudemos a palavra de Deus, oremos, tenhamos comunhão com outros crentes e sirvamos os outros. Esse processo requer que reconheçamos e nos arrependamos de nossos pecados. Estudemos a palavra de Deus, oremos, tenhamos comunhão com outros crentes e sirvamos nossos irmãos. É um processo diário que exige disciplina, perseverança e fé. A Bíblia nos diz que devemos ser santos como Deus é santo, um padrão elevado que nunca alcançaremos nesta vida. No entanto, Deus se preocupa mais com a direção de nossas vidas do que com nossa perfeição. Ao nos submetermos a Ele e permitirmos que Ele trabalhe em nós, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. O processo de santificação pode ser doloroso às vezes, pois podemos ter que confrontar pecados que temos ignorado ou escondido e abandonar coisas que nos impedem de seguir o plano de Deus para nossas vidas. Mas o resultado final vale a pena. À medida que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, experimentaremos uma alegria, paz e realização cada vez maiores em nossas vidas. Os frutos do Espírito se tornarão mais evidentes, mostrando que somos pessoas espirituais. Ser uma pessoa espiritual significa que entregamos nossas vidas a Cristo e permitimos que Ele nos transforme de dentro para fora. Estamos constantemente buscando conhecê-lo mais através da oração, estudo da sua palavra e tempo de comunhão com outros irmãos em Cristo. Ao fazermos isso, o Espírito Santo começa a produzir esses frutos em nós. É importante entender que ser uma pessoa espiritual não significa que somos perfeitos ou que nunca cometemos erros. É um processo de crescimento e transformação, e tropeçaremos ao longo do caminho. A diferença é que, como pessoas espirituais, nos arrependemos rapidamente, voltamos para Deus, reconhecemos nossa necessidade dele e buscamos seu perdão e sua força para continuar. À medida que continuamos a crescer em Cristo, os frutos do Espírito se tornam mais evidentes em nossas vidas. Começamos a amar os outros mais profundamente, a ter alegria mesmo em circunstâncias difíceis, a experimentar uma paz que ultrapassa o entendimento, a ser pacientes com aqueles ao nosso redor, a mostrar bondade com os outros, a permanecer fiéis mesmo em meio a provações, a exibir mansidão em nossas interações com os outros e a exercer autocontrole em nossos pensamentos, palavras e ações. Meus amigos, ser uma pessoa espiritual não é fácil, mas é a jornada mais gratificante que podemos empreender. Ao permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós, começamos a produzir bons frutos que glorificam a Deus e abençoam aqueles ao nosso redor. Então, continuemos em nossa jornada de santificação, sabendo que o Deus que começou uma boa obra em nós a levará até o dia de Cristo Jesus. Ministério Família de Deus. Venha fazer parte desta família.